Bem-vindo à nação de oração. De toda nação, de toda língua, de toda tribo, de toda cultura, de toda crença, de toda cor, Deus está atraindo pessoas para si. A palavra dele diz: "E eu, quando for levantado." Em João, capítulo 12, atrairei todos a mim mesmo. Essa cruz está nos puxando até hoje. Todos os homens significa todo tipo de pessoa. Deus está nos atraindo para Ele. Então, esta é a nação de oração, e nós te damos as boas-vindas. Independente em Michigan, e não tinha nenhum ministério na minha família. Agora, meu tio era meu pastor quando eu era criança, mas ele era meu tio por casamento, então não havia outros pregadores em nossa família. Uau! E cresci em uma igreja, era uma igreja pequena, e muitas vezes parecia mais com os Atieldes e os MCCOs do que com uma igreja, mas muita briga entre os elementos. Sim, é algo absoluto. Mas eu tinha uma mãe e um pai que amavam o ministério. Você era hindu. Como você? Iniciado? Sim, eu nasci hindu. Minha avó era feiticeira. Desde o momento em que nasci, na verdade, minha mãe contou seu testemunho. Ela não teve filhos por 12 anos. E então eles fizeram um voto aos deuses e disseram que, se tivessem um filho, eles me dedicariam aos deuses, os deuses hindus. E, como você sabe, os hindus, todo hindu, eles adoram mais de 33 milhões de deuses. Mas estar na presença de alguém que era uma pessoa de oração, que falava com Deus, que era ungida pelo Espírito, eu nunca consegui me afastar disso. E essa é uma das razões pelas quais, se você se lembra, ou talvez nunca tenha visto, toda vez que eu montava uma sala de oração, eu sempre deixava um cantinho para as crianças. Milímetros. Eles não entram lá para rezar. Mas você tem livros da Bíblia, uma pequena cadeira e mesa. Certo. Mas, para eles estarem na presença de pessoas que oram e Deus agindo sobre essas pessoas, não há nada que substitua isso. E essa semente... Olá a todos. Aqui é Jason Cisco e estamos ao vivo numa quarta-feira. Bem-vindos a mais uma edição do Prayer Nation. Estou muito feliz por ter todos vocês comigo novamente hoje, nesta linda quarta-feira. E estamos avançando. O reino de Deus está avançando. E estamos ouvindo a cadência. Estamos sentindo o ritmo do exército do Senhor, a Assembleia dos Santos, o povo de Deus se unindo de toda tribo, de toda nação, de todo povo, de toda língua. Aquela multidão incontável que um dia estará ao redor do trono,
que está sendo reunida, essa colheita. Essa assembleia, está sendo formada agora mesmo pelo poder do Espírito Santo. E obrigado por ser essa ponta de lança. Obrigado por ser esse intercessor avançado. Obrigado por ser esse ganhador de almas, esse professor de estudo bíblico. Obrigado por carregar esse fardo como pastor. Obrigado por ser um líder. Obrigado por ser um profeta. Para vocês que são missionários, que são plantadores de igrejas, que estão aí expandindo o reino de Deus, obrigado aos nossos evangelistas que incansavelmente vão de cidade em cidade levando o evangelho. Obrigado a todos os nossos professores que são tão meticulosos e cuidadosos em seus estudos e que extraem os princípios da palavra de Deus para fundamentar o povo de Deus. Obrigado. Muito obrigado, de verdade. Intercessores, adoradores, equipes de artes de louvor, todos que servem, é muito importante que vocês saibam o seu lugar e o seu valor no reino de Deus. Então eu só queria começar com grande boas-vindas para você e um enorme obrigado por tudo que você faz pelo reino de Deus. Hoje eu quero celebrar. Tivemos grandes conquistas na nossa conferência Prayer Nation, então vamos tirar alguns minutos para destacar o que aconteceu. Só para te dar um pequeno resumo, e para você ver o que está se formando, como um conglomerado que está se unindo. Então aqui estão os dados demográficos, ou talvez seja melhor dizer as métricas, das pessoas que se juntaram a nós para esta conferência inaugural da Prayer Nation Online, nos dias 3, 4 e 5 de julho. Se você está chegando agora, ou se não ficou sabendo disso, essa foi uma iniciativa que estávamos preparando há vários meses. E tivemos 4 sessões principais. Aqui está uma foto das anotações que muitos baixaram e que usamos durante a conferência. É um guia incrível para ajudar a complementar os ensinamentos. Assim você podia apenas acompanhar o momento sem precisar tentar anotar fisicamente 50 páginas de notas. Mas, eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram a conferência baixando as anotações. Tivemos uma resposta incrível durante essas sessões, e uma parte do que fizemos, que realmente não está nas anotações, que você não conseguiria captar, é que tivemos essas discussões a cada vez, onde eu estava com diferentes pessoas, como o profeta Bob Wade. Tivemos também esse homem de Deus extraordinário, muito apostólico, o irmão Rick Urai, e depois sua esposa Elizabeth se juntou a nós na noite de sexta-feira. Claro, a George Wade também se juntou a nós na noite de sexta-feira com o Bob. Tivemos a Jéssica Marques e o Antônio Marques, e na manhã de sexta-feira tivemos a Lexi, a filha deles, que faz parte da nossa equipe de artes de adoração e é compositora. Uma mulher incrível, realmente incrível. Então, tantas pessoas. Minha esposa se juntou a nós, e também tivemos um casal da nossa igreja que está fazendo muito trabalho pastoral online, ensinando, falando sobre fé, orando pelos enfermos, e milagres estão acontecendo. O canal deles no YouTube está crescendo bastante. Eles têm, acho que, 27 mil inscritos, se não me engano, só no último ano. Tem sido absolutamente incrível. O irmão Greg Smith e sua esposa Priscila também se juntaram a nós. Foi simplesmente poderoso. A equipe de artes de adoração veio. Nós mudamos para o andar de baixo, para o saguão. Digo saguão, o saguão da presença de Deus, o palco, para que a equipe de artes de adoração pudesse entrar. E eles fizeram um trabalho fantástico adorando. Então, essas 4 sessões são coisas que Deus nos deu no ano passado, 2024, e nós as praticamos por um trimestre. Praticamos arrependimento e alinhamento. Então, nossa primeira sessão foi entrar em alinhamento divino. Uau! Então, eu quero mostrar a vocês alguns dos resultados que tivemos, e depois falaremos sobre cada uma dessas sessões e o que aprendemos com elas. Bem, tivemos 44 estados representados no fim de semana. Uau! Os únicos que não fizeram parte que, pelo menos, não nos contaram sobre isso. Nós, pedimos a todos que estavam assistindo para nos dizerem de onde estavam assistindo, sua cidade ou seu estado, ou seu país. Alasca, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Utah, Vermont e Wyoming foram os únicos estados que não fizeram parte da nossa transmissão ou da nossa conferência.
Então tivemos 44 estados dos Estados Unidos que participaram da conferência. Além disso, na América do Norte, também tivemos a Samoa Americana, a Nação Navajo, Porto Rico, Washington, D.C., e no Canadá tivemos 6 regiões representadas: Alberta, New Brunswick, Yellowknife, Norte do Canadá, Nova Escócia, Ontário e Surrey, BC. Então foi uma participação realmente forte dos nossos irmãos ao norte, no Canadá. Tivemos 4 países da América do Sul: Argentina, Brasil. Tivemos Minas Gerais e Rio de Janeiro, e esses foram 2 lugares onde já tivemos conferências de oração nas quais preguei. E por isso fiquei muito agradecido por ter nossos amigos do Brasil. E claro, também Chile e Uruguai. Então, glória a Deus pelo meu continente sul-americano. E somos gratos por termos tradução tanto para o português quanto para o espanhol na nossa inteligência artificial. Espero que vocês possam aproveitar isso. África do Sul, Serra Leoa, África Ocidental, Nigéria, Quênia e Ruanda foram representados pela África. Isso foi realmente lindo. Alguns países não nos chegam à mente ou não sabíamos que estavam observando no passado. Austrália. Tivemos Canberra, Darwin, Wollongong, Sydney e Queensland. É ótimo ouvir de você, da Austrália. Alemanha, Atenas, Grécia, Noruega, Portugal, Espanha. Já estamos online? Certo, tudo bem. Desculpem, pessoal, algo caiu. Voltamos ao ar. Isso acontece às vezes, né? Ásia, Camboja, Hong Kong, Japão, Malásia, Paquistão, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã, 11, da Ásia. E também tivemos Auckland, Nova Zelândia, a Ilha Great Barrier, da Nova Zelândia e Hamilton, Nova Zelândia. Então, que participação incrível de pessoas de todo o mundo. Literalmente, todos os continentes onde conseguimos alcançar estavam se conectando conosco. Eu não sei se a Antártica está online e assistindo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, e também não sei sobre a Groenlândia ou o Círculo Ártico lá em cima, mas somos gratos por esse alcance. Nesse sentido, foi um enorme sucesso. Isso é mérito de vocês. Obrigado por compartilhar, por se importar, por assistir. Obrigado por fazer parte disso. Ainda estamos recebendo relatos. Ainda estamos recebendo, pessoas se inscrevendo para a nossa visão de alcançar as cidades alfa. Tantas profecias, palavras proféticas, coisas que, eu pessoalmente ouvi neste final de semana. Fiquei muito tocado e abençoado, e, nossa igreja coletivamente estava em um lugar diferente no domingo. Espero que a sua igreja, a sua assembleia local também tenha sentido um pouco do transbordar de você fazer parte da nossa conferência Nação de Oração. Então, vamos fazer um pequeno resumo e ver se isso vai, despertar algumas coisas, para todos nós hoje. Então, naquele primeiro dia, começamos com Bob Wade. E Bob Wade nos trouxe alguns princípios poderosos sobre alinhamento. Uma das palavras que o Senhor deu a ele, e que se tornou um tema recorrente, é que Deus nos coloca na mesa do quiroprático, e Ele sabe como trazer pressão para as nossas vidas. E uma das coisas que o Senhor falou ao profeta Wade, ele disse: quando eu faço um ajuste, eu não quebro os seus ossos. Ele disse: um quiroprático não quebra seus ossos. Ele apenas aplica a pressão no ponto certo para empurrá-lo de volta ao alinhamento. E ele diz: eu trago pontos de pressão para a sua vida e coloco você naquela mesa para alinhá-lo com o divino. Pessoal, há tanta coisa para desvendar só com essa afirmação. Pense na dor. Vou dar um exemplo. Então, no domingo, tivemos o irmão Rick Urai, que eu sinto que realmente opera muito na esfera apostólica, chamado para ser apóstolo, indo para Seattle para abrir Seattle para a glória de Deus.
Algo que Deus vem, sabe, desenvolvendo nele, e o ministério apostólico dele só tem ficado mais forte e mais forte ao longo dos últimos anos. Mas ele nos conduziu em orações de cura no domingo e fez com que as pessoas orassem umas pelas outras. Então, se você está sentindo dor no corpo, levante as mãos. Isso não é incomum em uma igreja apostólica, em um ambiente apostólico, mas havia, definitivamente, uma presença de cura divina na casa. Nosso pastor executivo, irmão Benny MacDonald, contou depois que estava com dor no pescoço. Ele disse, já fazia 20 anos. Convivi com isso todos os dias. Às vezes pior, às vezes mais leve, mas sentia a dor. Ele disse, tinha um ponto ali. E ele disse, quando ele pediu para levantarmos as mãos, ele disse, eu levantei minhas mãos e 2 irmãos vieram e oraram por mim. E ele disse que, quando oraram, ele sentiu como se fosse uma onda de calor direcionada. Era como se fosse só naquele ponto, uma sensação de calor, um calor intenso. E ele disse, não passou. Ele disse, ficou ali por algumas horas. E ele disse que começou a orar sobre isso depois que chegou em casa da igreja. E disse, Deus, isso, ainda estou sentindo esse calor. Ele disse, finalmente, ele disse, isso se foi. E ele disse, cara, eu fui curado. Ele disse, minha dor, aquele ponto localizado onde estava a dor, ele disse, sumiu. E o Senhor falou com ele e disse, achei tão incrível e interessante a forma como o Senhor lidou com ele. Ele disse, isso era um nervo comprimido. Ele disse, eu curei o nervo. Ele disse, mas você vai precisar, fazer coisas para ajudar os músculos. Ele disse, esses músculos ficaram tensionados porque se acostumaram a conviver com a dor e acabaram adquirindo o hábito de ficarem contraídos por causa da dor e de viverem com ela. Ele disse, você vai precisar fazer massagens e ajustes nesses músculos. Ele disse, mas eu curei a causa raiz. Em outras palavras, eu curei o nervo. Você precisa cuidar do músculo. Eu pensei, uau. Agora, Deus, não poderia ter simplesmente relaxado completamente esse ombro? Não poderia ter cuidado do nervo e dos músculos. Mas o Senhor está nos ensinando mesmo quando nos cura. Está nos ajudando a entender como o Espírito age e qual é a nossa responsabilidade. Não é incrível? Então, é Deus usando os pontos de pressão na mesa, nos alinhando, e Deus permite a dor em nossas vidas. Ele permite que coisas aconteçam em nossas vidas para nos mostrar que algo está fora de ordem aqui. Então, há a parte que ele faz para identificar e nos levar à raiz, e depois há a nossa parte de continuar esse processo. Agora, a cura nem sempre é instantânea. Muitas vezes, a cura é progressiva, e o motivo de ser progressiva é que, se Deus consertar tudo e a gente não entender qual era a raiz, e não entender o que ele fez, provavelmente vamos acabar na mesma situação de novo, e ele vai ter que refazer tudo outra vez. Deus é muito eficiente. Ele é muito eficiente, então ele vai nos ensinar. Ele vai usar a dor para nos ensinar. Ele vai usar nossos problemas na vida para nos ensinar, para que recebamos conhecimento revelado e sejamos ajustados o suficiente no espírito a ponto de dizer, eu não quero passar por isso de novo, então não vou repetir o erro. Agora, há momentos em que cometemos os mesmos erros novamente, mas Deus quer que a gente saia desses ciclos e siga em frente. Então eu achei incrível quando ele explicou para ele, seus músculos se acostumaram a ficar desse jeito. Pense nisso em famílias disfuncionais ou em pessoas que foram abusadas. Você está sofrendo há tanto tempo que não sabe ser de outro jeito além de sofrer, além de ser essa grande bola. E isso afeta o fluxo. A razão pela qual temos um nó no ombro é porque o fluxo sanguíneo foi bloqueado de alguma forma. Então o que um massoterapeuta ou um quiroprata faz é permitir que o fluxo volte, e isso dói, é doloroso. Eles pressionam aquele nó e encontram um ponto de pressão, e quando acertam, olha eles. Uma vez tive um cara grandão, de 1,95 m, que conseguia levantar 180 quilos no supino. Era um cara grande, sabe? Nós estávamos, de férias no Colorado e tinha uma promoção de massagem ou algo assim.
Esse cara me pegou e ele conhecia os pontos de pressão e era muito forte. Ele enfiou o dedo bem aqui uma vez. E eu nem sabia que tinha um ponto de pressão ali. Ele segurando meu braço esticado e eu ficando assim. E ele dizendo, respira. E eu mal consigo respirar. Mas olha, quando ele tirou o dedo, aquilo aliviou na hora. Uau! Quando ele terminou, fez um negocinho. Ele disse, agora, quero que você fique bem parado. Respire com calma. E ele disse, ele só falou, agora, olha isso. E ele só fez assim com a mão no meu pescoço. E perguntou, você sentiu nos dedos dos pés? E eu disse, uau. Eu disse, senti sim. Senti até a ponta dos pés. E ele falou, eu limpei todos os seus caminhos neurais. Limpei tudo. Foi isso que essa massagem fez. Foi tipo 1h30 de pontos de pressão. Foi muita dor enquanto ele fazia, mas o alívio no final. Quando levantei, ele disse, todos os seus nervos estão limpos agora. Eles podem se comunicar. Seu corpo pode se comunicar. Você vai se sentir muito melhor. E eu te digo, eu só senti a mobilidade, a liberdade. Uau! Incrível! É isso que Deus quer que tenhamos no espírito. E essa foi uma imagem linda que Deus estava dando ao profeta sobre deitar naquela mesa e deixar Deus alcançar esses pontos de pressão. Ele vai lidar com essas raízes, mas pode levar um tempo para tirar todas as coisas que fizemos por causa dessa raiz, essas reações que temos, essa sensibilidade que carregamos. Talvez você tenha sido profundamente rejeitado quando criança. Talvez tenha havido uma questão de abandono. Talvez tenha havido violência na sua casa. Talvez você tenha passado por um divórcio, ou seus pais se divorciaram e, como criança, você realmente sentiu o impacto disso. Talvez você mesmo tenha passado por um divórcio, ou talvez tenha tido o coração partido. Talvez você achasse que ia se casar e, de repente, algo aconteceu, a pessoa fez algo com você, te magoou, e você se sente rejeitado. Existem todas essas coisas, essas dores que carregamos, e às vezes não sabemos o que fazer com elas, então simplesmente absorvemos isso nas nossas emoções. Assim como o ombro do Benny, era como se ele simplesmente absorvesse aquela dor e vivesse com ela. E quando Deus liberou aquele nervo, o que o nervo faz? Ele comunica. Ele comunica. E se esse caminho está bloqueado, algo está errado. Se há um dano ali, então a comunicação não consegue ir da cabeça para o corpo. Há um nervo danificado ali, algo está errado. E então o corpo. Por que não conseguia passar e então? Agora o sangue não está fluindo corretamente. Então agora não há. E ele estava falando sobre o quanto estava se sentindo melhor. Ele tinha recuperado toda a mobilidade. Ele tinha acabado de ser liberado. Ele disse, e meus músculos estão começando a relaxar. Ele disse, mas preciso treiná-los novamente para que retornem à posição saudável. Uau! Então há a cura e depois há o retreinamento. Esses pontos de pressão, e é por isso que o alinhamento é tão importante. Sim, podemos funcionar e podemos viver com um nó. Sim, podemos viver nossa vida com dor. Mas imagine o que acontece quando todos os caminhos neurais do corpo estão abertos. Imagine quando o sangue flui como deveria. Imagine quando nós estamos nesse alinhamento em nossas vidas, onde essas feridas estão curadas. Imagine o quanto somos mais eficazes. Então, como isso se parece? Vamos para as Escrituras. Vamos olhar para isso por um minuto. Em Salmos 133, eu poderia citar para você, mas, gostaria que você olhasse, então vamos dar um tempinho para você abrir em Salmos 133. Isso está em hebraico. Então, em hebraico, o que isso traduzido para o inglês é: vejam como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, existe uma canção folclórica judaica, uma canção popular, que fala sobre isso. Eles cantam isso. E também há uma versão de louvor e adoração dessa música. E temos uma versão moderna que o James Wilson fez chamada Enei Matov. E isso meio que puxa aquele folclore judaico, música evu, e então um louvor messiânico, e traz isso para aquele contexto apostólico. É poderoso.
É uma ótima música. Se você nunca ouviu, é incrível. Mas o que a Bíblia diz que é o resultado? Por que é tão bom? Por que é agradável? É como respirar fundo nas montanhas. É como quando a dor desaparece. É quando nossos espíritos estão abertos. É respirar companheirismo. É confiança. É andar na luz como ele está na luz. O que ele produz? Ele disse que é como um unguento precioso. Não é apenas uma pomada, mas é como uma pomada preciosa para a cabeça. Nós vemos o valor da unção e valorizamos aquela unção que flui sobre a cabeça. Ok. Deixe-me falar sobre isso só por um segundo. Então, do outro lado da restauração, há uma nova cultura. Então, se você tem uma cultura de ofensa onde o espírito da cobra esteve, pense em Malta com o apóstolo Paulo. Ele é imediatamente atacado porque é isso que o reino espiritual é. Essa é a mentalidade, a superstição, a desconfiança, espiritualismo, feitiçaria, e a cobra está no comando. Todos veem os julgamentos dos deuses através da cobra, através da víbora. A víbora agarra a mão dele. Ele é um assassino. Você consegue ver a cultura? Do outro lado disso, a Bíblia diz que eles jogam a cobra no fogo. Ele não é ferido. Eles mudam de ideia. É isso que o ministério apostólico faz, muda mentes, e depois muda a cultura curando as pessoas das feridas e das dores causadas por esse espírito que alimentou aquela ofensa, aquele orgulho e aquela acusação. Quando o ministério apostólico chega, ele imediatamente confronta o mundo espiritual, e agora as feridas podem ser curadas. Enquanto esse mundo espiritual estiver presente, essa narrativa continua ali no fundo, alimentando-os. Ele é um assassino. De onde eles tiram isso? Narrativa demoníaca. Quando a narrativa termina, então podemos ser curados. O motivo pelo qual tantas pessoas, têm toxicidade é porque esse espírito ainda está lá e elas não conseguem ultrapassar as barreiras dessa narrativa. O espírito demoníaco é quebrado através da autoridade apostólica, e então as pessoas começam a vir e ser curadas porque aquilo que tentava te prejudicar não conseguiu te ferir. Você teve domínio sobre a ofensa que causa as feridas. Portanto, você pode trazer cura para as feridas porque você tem domínio. O que acontece do outro lado disso? A Bíblia diz que ele é recebido em lugares elevados. Ele vai e ora por Públio, e a cura começa. E agora a Bíblia diz que eles tinham favor entre o povo e receberam muitas honrarias. Então, a cultura da restauração. Depois que esse período de restauração termina, a cultura que a restauração traz é uma cultura de respeito, honra e confiança. E o resultado final é alegria por causa da unidade que se segue. Essa música é um lá. O que é isso? Eu só quero me alegrar. Por quê? Não é maravilhoso? Deus pode fazer isso. Se Ele consegue nos unir, Ele pode fazer qualquer coisa. Então nós valorizamos a unção. Nós valorizamos a unção. E não a competição, porque ela flui por todo o corpo. Está vendo esse alinhamento? A unidade é o reflexo do alinhamento. É como o precioso óleo sobre a cabeça, a liderança. Toda unção desce. Se você quer mais unção na sua vida, precisa se colocar debaixo da liderança certa. Você tem que ir onde a unção está e se colocar debaixo dela. O motivo pelo qual você perde a unção é porque sai do alinhamento. Você perde o frescor, está fora de alinhamento. Se você quer ter óleo fresco, precisa permanecer na posição onde o óleo está fluindo. Você precisa entrar debaixo dessa liderança. Você tem que se colocar debaixo desse fluxo no espírito. A cabeça é o óleo precioso. Nós não vemos apenas Arão, vemos o que está sobre Arão. Nós não vemos apenas o nosso pastor, vemos o que está sobre o nosso pastor. Nós não vemos apenas aqueles apóstolos, vemos o que está sobre aqueles apóstolos. Nós não vemos apenas. E a gente pode continuar. Não é só aquele professor de estudo bíblico, não é só aquele mentor, é o que está sobre eles.
Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero a unção que está sobre eles, e ela desce sobre a barba. Sobre a barba. A barba está permitindo o fluxo. Ela facilita o fluxo. É uma extensão da liderança. E aquelas barbas mombas se estendiam até o corpo, e eles usavam túnicas. E quando você estuda, havia fitas de ouro entre o linho. Havia fitas de ouro entre o linho. Isso não era lã, era linho. E quando eles usavam esse linho, na verdade, ele não absorvia, mas, na verdade, ele resistia ou, digamos, empurrava para frente. Isso pode ser que o linho faz com que simplesmente fique por cima. O algodão vai absorver. Você não usa muito algodão em lugares onde, você pode acabar, com os pés, tipo, no gelo ou molhados, porque isso só vai absorver. Mas aí você já está entrando em coisas como lã e linho. Aí é diferente. É diferente como absorve. Ele não absorve. Ele empurra para frente. Ele facilita. É isso que eles estão vestindo. Eles estão usando roupas que facilitam o fluxo. Que os sacerdotes estão lá, esse é o trabalho deles, e aquela fita dourada que passa por ela garante que chegue até o fim, até o final daquela veste. E é isso que está escrito. Ela desce pela barba dele, até a barra das suas vestes. O fluxo percorre todo o corpo. Quando estamos unidos, é assim que deve ser. Quando estamos alinhados, por isso oramos por alinhamento, por isso queremos estar em sintonia, porque se eu conseguir isso, se eu conseguir entrar nesse ritmo. Bandas marciais, quando eles fazem O que é isso? É um ritmo, é uma cadência, e todos estamos olhando para a mesma página, e eles vão, e são todos os instrumentos. Cara, ali, é algo incrível que surge disso. É algo lindo e é precioso. E começamos a ver essa unção quando ela começa na liderança de Cristo e flui por todo o corpo. Valorizamos isso onde quer que esteja. Precisamos disso em toda a veste. Precisamos disso até a ponta dos nossos pés. Não há lugares no corpo onde não precisamos de unção. Todo mundo precisa fluir na unção. Não me importa se você é a pessoa que está contando dinheiro. Precisamos que você seja ungido. Precisamos que sua mente seja ungida. Nossa secretária financeira, quando chegamos aqui, ela carregava o peso das finanças. Era filha do pastor, Kate Glass, que descanse em paz. Mas a Kate realmente sentia a responsabilidade. Ela entendia que precisávamos de muitos recursos financeiros para manter a igreja funcionando. Ela é quem pagava as contas. Eu entrei com ela e disse: nós vamos fazer uma confissão de fé. Quero que a unção esteja sobre as finanças. Não é só um trabalho estático onde apenas colocamos números, está a igreja de Deus. Isso é finança do reino. Vamos abençoar isso. E então começamos a fazer confissões de fé juntos sobre como Deus iria abençoar financeiramente a igreja, e nos alegrávamos juntos. A gente ia lá, eu impunha as mãos sobre todas as pessoas que ofertavam, sobre todos os envelopes. Eu ia lá e impunha as mãos sobre eles toda semana. Agora, com a nova moça que faz isso, se eu estiver aqui quando elas estão contando, eu entro, imponho as mãos. Vamos lá, temos nossas confissões de fé. Vamos fazer juntos. Eu disse: quero energia nisso. Quero que você sorria, precisamos de unção em todo lugar. Se você está limpando a igreja, temos uma senhora incrível que limpa a nossa igreja, a Dona Sally. Ela tem o maior sorriso no rosto. Isso faz tanta diferença. Deixa um sentimento de alegria no ar, porque ela está ungida enquanto limpa. Então, a unção deve estar em todo lugar. Queremos que ela flua por todo o corpo. A Bíblia diz: é como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordenou a bênção. Então, o que ele está dizendo é que há uma bênção que foi ordenada se você estiver lá.
E ele diz, é como o orvalho. Deus ordenou que o orvalho subisse, e se você é a grama, nos montes de Sião, você vai sentir o orvalho. Então, se você está plantado no lugar certo, crescendo no lugar certo, é como o orvalho. Ele simplesmente aparece todo dia. É uma lei, é um princípio. Ele estará lá constantemente, porque Deus assim fez. É alinhar-se com princípios divinos. Certo, agora vamos para outro versículo clássico. Vamos para outro versículo clássico. Romanos 8, outro versículo clássico. Então, quando olhamos para essas coisas, de novo, vamos ver como isso se relaciona com alinhamento. Da mesma forma, o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, quero dizer a todos os nossos intercessores aí, se você não consegue falar em línguas com facilidade, quero que ore para que Deus lhe dê palavras, que você entre no dom de variedades de línguas, que você peça isso a Deus. Há evidência inicial de receber o Espírito Santo, que é quando você fala em línguas, e haverá momentos em que será muito simples e fácil para você, em um culto, falar em línguas. Mas se você não tem o hábito de fazer isso com frequência, está perdendo algo. Uma vez, alguém me perguntou em um restaurante, nunca vou esquecer, eu estava viajando e era jovem. Eu nem acho que era casado ainda. Eu estava em um restaurante e acho que todos os jovens estavam saindo juntos. Então fomos ao McDonald's ou algo assim depois de um culto. E havia pessoas de outras igrejas lá também. Eles também tinham tido um culto. Nos viram. Começamos a conversar e comparar. E eles disseram, ei, vocês são pentecostais, né? Eu disse, sim, sim, sim. Vocês falam em línguas? E eu disse, tá, sim. E eles falaram, uau, a gente não entende muito bem isso. E eu disse, como assim vocês não entendem? Vocês não falam em línguas. Eu não deixei que eles invertessem a situação. Tipo, não deixei que colocassem em mim essa ideia de que somos estranhos porque falamos em línguas. Eu devolvi a pergunta. Eu disse, cara, eu não sei como vocês conseguem viver para Deus sem falar em línguas. E isso é uma afirmação verdadeira. Eu não estava dizendo isso de forma acusatória. Eu nem estava tentando provocar. Eu só queria ser sincero, porque a Bíblia diz que a gente nem sabe como orar. E foi isso que eu disse para eles. Eu falei, tem vezes que eu chego num ponto em que não sei mais como orar sobre aquilo, e o Espírito se manifesta. O Espírito flui e nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas coisas que ainda não estão resolvidas, nas lacunas que temos, na dor do nosso corpo, na dor da nossa alma, nas enfermidades, nas coisas que carregamos conosco. Ele geme, há um gemido dentro de nós. O que é esse gemido? É o desejo de que tudo melhore. O gemido é para que a gente consiga superar essa sensação de estar travado ou de precisar daquele avanço, daquele muro onde temos sido parados. Há uma imagem grega aqui, e na imagem grega, do Senhor ajudando as nossas fraquezas, um estudioso, um especialista em escrituras, me explicou assim, a imagem no grego é como um buraco na parede com uma corda, e você não consegue ver quem está do outro lado da parede, mas eles estão lá te ajudando segurando a corda, e você está tentando se puxar para fora de alguma coisa, e eles estão do outro lado. Você não pode vê-los, mas eles estão do outro lado daquela parede, e eles têm uma corda ali, e estão te ajudando, estão te puxando. Essa é a imagem do Espírito Santo, e nós não podemos ver o Espírito Santo. Ele é o Paráclito, aquele que vem ao nosso lado e nos ajuda. É como uma corda me puxando para fora de um poço, ou me tirando desse lugar, para me levar até onde há segurança. É isso que acontece com gemidos que aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Você não sabe como entrar na vontade de Deus? O Espírito Santo te ajuda a chegar lá. Isso é um alinhamento. Isso é estar na mesa. E o que ele diz? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas ali significam as leis do universo. É isso que significa literalmente. Todas as coisas.
Quais são as coisas? Tudo que Deus fez, tudo que Deus construiu, Ele construiu para cumprir sua vontade. E Ele diz que quando você está orando no Espírito, quando você é um filho, quando você é um co-herdeiro com Cristo, quando você passou por essas aflições, que não são dignas de serem comparadas com a glória que há de ser revelada, quando você começa a entender o contexto dessa revelação e obediência que te coloca em alinhamento, então, não é eu acho, não é nós acreditamos, não é nós esperamos, é nós sabemos. É um saber absoluto. Quero que você diga isso em voz alta. Diga a saber absoluto. Nós sabemos que todas as coisas cooperam. Tudo o que está acontecendo comigo é para o bem. Tudo o que está acontecendo no mundo é para o bem. Agora, nós cantamos, Ele está fazendo tudo cooperar para o meu bem, mas não diz meu bem, diz para o bem. Então eu preciso confiar que mesmo quando estou nesses momentos de gemido, mesmo quando estou nesses momentos em que estou preso e preciso de ajuda, mesmo quando estou nesses momentos em que quando estou com enfermidades, mesmo em tempos de perseguição, eu preciso confiar que o resultado final é que é para o bem, que todas as coisas estão cooperando para cumprir a vontade de Deus na terra. E quando estou intercedendo, o que acontece é que estou sendo elevado para dentro dessa vontade. Eu sou elevado. É por isso que estamos falando sobre orar no Espírito. Tudo muda, porque saímos da nossa autoconsciência. Nós não sentimos mais o peso do mundo. Nossa carne está crucificada com Cristo. Agora estou na consciência do Espírito de Deus. Digo, então, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Então, obrigado. Bob Wade, conversamos por 40 minutos sobre simplesmente subir naquela mesa. E é isso que Deus está fazendo por nós, não apenas individualmente. Ele está fazendo isso em nossas igrejas locais. Ele está fazendo isso globalmente como igreja, para que possamos facilitar, para que possa haver uma aceleração. Se houver algum ponto, sabe, naquela vestimenta onde ela simplesmente puxa para cima, é uma parte da vestimenta que está faltando a unção. E se houver qualquer parte de nós que esteja encolhida, essa é uma parte de nós que não está confortável. Meu braço não está funcionando direito. Já passei por diferentes momentos em voos longos, voos internacionais, e sentei de forma errada, e minhas pernas ficaram encolhidas ou meu pescoço ficou travado, ou já aconteceu de eu sentir como se tivesse uma faca nas minhas costas. E eu te digo, você sente isso até que seja resolvido. Às vezes, pode durar uma semana, e, pessoal, isso te atrapalha. É isso que está acontecendo, é isso que estou tentando explicar. Podemos estar indo para o mesmo prédio, podemos fazer parte da mesma igreja, mas se não tivermos esse alinhamento, há partes inteiras da nossa igreja que podem não estar funcionando como deveriam. O motivo pelo qual estamos fazendo ensinamentos e conferências sobre o Ministério Quíntuplo é porque queremos que cada parte do corpo seja impactada. Queremos que todo o Ministério Quíntuplo esteja operando e funcionando. Porque falamos sobre dons espirituais, porque no Prayer Nation gastamos tempo falando sobre coisas como as chaves das profundezas ou os 7 benefícios do alinhamento, ou falamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Por que estamos falando sobre isso? Por que estamos gastando esse tempo? Por que a gente não simplesmente ora? E eu pensei que isso era o Prayer Nation, era só para a gente orar. Estamos conversando juntos e ouvindo. A fé vem pelo ouvir e a fé é liberada pelo falar. Falamos sobre isso na sexta-feira à noite. Mas isso é tão importante para nós, essa é a base. Por isso falamos tanto sobre isso no começo. E eu fiquei tão grato que nossos relatórios mostraram que a sessão mais assistida foi a de quinta-feira à noite. As pessoas estavam mais engajadas quando estávamos falando sobre arrependimento. Incrível, incrível. Eu acho isso impressionante e maravilhoso. E isso fala muito bem do Prayer Nation. A gente não quer pular essa etapa. Tem tanta coisa acontecendo no mundo religioso onde as pessoas estão pulando etapas importantes. Etapas como submissão, responsabilidade, transparência, arrependimento e confessar nossas falhas uns aos outros. Quando você está em um contexto religioso, isso não funciona. Mas quando está em um contexto de relacionamento, é a única coisa que funciona. Então, na sexta-feira de manhã,
Foi quando estávamos falando sobre aquelas 4 grandes mudanças. E o nosso painel foi tão rico. Foi lindo. Cada um deles trouxe algo especial. Acho que o ponto alto do dia foi ouvir Alexi, como a próxima geração que está chegando, falar sobre adoração a partir do coração de Deus. E foi tão bonito. Ficamos com lágrimas nos olhos, falando sobre adoração depois da dor, adoração depois da decepção, adoração depois de um aborto espontâneo, adoração quando você se sentiu sozinho, e simplesmente dizendo, mas Deus, eu confio em Ti. E então a canção que nasceu desse silêncio e dessa quebra, dessa dor, quando o Senhor simplesmente veio e a envolveu. E só de ouvir tantas palavras do Senhor, durante todo esse tempo de restauração, ouvindo Bob Wade falar sobre perdoar a Deus, e ouvindo na sexta-feira à noite quando George subiu e ecoou algumas dessas coisas, falando sobre filhos pródigos voltando e sobre a mãe dela sendo salva. Se você permite essas amarguras em nosso espírito, isso impede a graça. Mas quando você deixa o Espírito Santo agir, isso restaura algo em nós, restaura a glória. Então, quando estávamos falando sobre a manhã de sexta-feira, foi poderoso, porque, estávamos ouvindo sobre a glória de Deus, e eu destrinchei algumas coisas sobre a glória, e falei sobre 4 mudanças. O que mais me chamou a atenção, que realmente me surpreendeu, enquanto eu escrevia as anotações, foi que, pela primeira vez, eu vi a trajetória de como a Arca da Aliança e o Tabernáculo de Moisés estavam juntos até chegarmos à Terra Prometida. E em algum momento, depois que nos estabelecemos, depois que o povo de Deus se estabeleceu na Terra Prometida, eles começaram a separar a Arca do Tabernáculo. E quando eles a levaram embora e a glória se perdeu, Ofni e Finéias morrem, Eli morre, a glória se vai, e enquanto a esposa dele está dando à luz, ela descobre, acho que era a esposa de Finéias, ela descobre que ele morreu na batalha e que a arca foi levada. Ela morre no parto, e Icabode, ela dá o nome de Icabode ao filho, ele nasce justamente naquele momento em que a glória se foi. A arca nunca mais foi restaurada dentro do tabernáculo de Moisés a partir daquele momento. Ela ficou separada daquele padrão. E eu acho que quando começamos a prostituir a presença de Deus, ela simplesmente deixa de funcionar no nosso contexto. Tem que haver um novo contexto, então o tabernáculo de Davi precisou nos conduzir para o templo de Salomão. Não podia mais voltar para Moisés. É impressionante. Eu simplesmente comecei a chorar e percebi que Davi estava dizendo, tudo ficou escondido atrás de véus. Mas Deus, a arca ficou ausente por tanto tempo, nós só temos cumprido deveres religiosos. E eles iam a esses lugares onde o tabernáculo tinha sido montado, e ainda havia deveres sacerdotais sendo realizados e sacrifícios sendo oferecidos, ofertas pacíficas, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. E eles ainda iam verificar se tinham lepra, e faziam todas essas coisas, mas não havia arca. Atrás do véu. E as igrejas podem se envolver com toda a comunidade e podemos estar fazendo todo tipo de coisa maravilhosa para ajudar e servir as pessoas, mas não é tudo, no fim das contas, sobre a presença de Deus. Não deveria haver mais do que apenas um símbolo. Não deveria haver mais do que apenas práticas religiosas. Não deveria haver mais do que apenas tentar ser justo. A glória de Deus não deveria estar aqui. E é por isso que Davi disse, nós precisamos ir buscar a arca. E quando ele construiu aquele tabernáculo, ele o fez com transparência. Qualquer um e todo mundo podia entrar nesse átrio externo e, pela primeira vez, havia música. 24 horas por dia, 288 músicos profissionais pagos começaram, e ao final do reinado de Davi, havia 4.000 músicos e cantores em tempo integral, e o trono dele ficava bem em frente de onde estava aquele tabernáculo. Então havia uma sala do trono para o rei e uma sala do trono para Deus, e ele estava dizendo que não tentamos governar na terra até primeiro reconhecermos o governo dele nos céus, que não tentamos fazer nada sem que a glória esteja no centro, e nós adoramos 24 horas por dia.
Não importava quando você fosse ao palácio para a administração do reino, você ouviria aqueles músicos e cantores, e eles estavam tocando suas harpas, e tocando cornetim, e eles estavam cantando, e dançando, e celebrando, e 24 horas por dia, fosse você, um cidadão judeu ou um estrangeiro, fosse homem ou mulher, você podia vir adorar, e a glória era visível. Eles acham que havia apenas um véu fino, ou talvez nem mesmo um véu, só marcações de onde você não podia, só uma pequena área que estava marcada para dizer aqui é onde você só pode chegar até aqui, não chegue mais perto da arca do que isso. Mas, de qualquer forma, você podia ver a glória visível de Deus no centro do povo que vivia ali naquela capital, e todos os peregrinos que vinham podiam ver a presença viva de Deus. É isso que precisa acontecer nesses últimos dias. As pessoas precisam ver a expressão visível da glória de Deus em nossas igrejas. Elas precisam ver milagres, sinais e maravilhas. Nossa fé não se baseia na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Então, estamos passando por uma mudança de liderança. Estamos tendo uma mudança de mentalidade. Nós estamos passando de um padrão para outro. Deus abençoou essa transição do tabernáculo de Moisés para o de Davi. Existe uma mentalidade sobre defesa. Estar na defensiva ou ser vitorioso. Bem, essas são mudanças, grandes mudanças no corpo de Cristo, de Saul para Davi. Do arco que está separado e ali, aqui, e o caminho do homem está no centro, para Deus estar no centro. Esta é uma grande mudança, na qual não fazemos nada sem glória. A glória está sendo restaurada. Uau! Uau! E então Davi expandiu o reino. Saul morreu. O rei de Saul foi marcado por batalha após batalha após batalha até que Davi chegou. Saul estava constantemente lutando e literalmente morreu em batalha. Onde Davi deixou um reino de paz e dominou seus vizinhos. Deixou um reino de paz para que Salomão pudesse construir aquele templo que estava por vir. Há uma grande mudança acontecendo agora no corpo de Cristo porque estamos entrando nesse alinhamento. A glória está vindo. Quero agradecer ao Senhor pela glória agora mesmo. Eu sinto a glória de Deus agora mesmo, uma glória poderosa e real. Eu sinto a presença do Senhor, a sua santa e divina presença, agora mesmo neste exato momento. Levantem as mãos em todo lugar agora. Levantem as mãos. Ouçam o Senhor. Ouçam a voz dele. Deixe o Espírito Santo começar a se manifestar suavemente. Não faça barulho. Apenas adore o Senhor em silêncio agora. Comece a falar em línguas baixinho agora. Deixe o Espírito Santo começar a fluir agora mesmo. Isso mesmo. Assim como o mistério da iniquidade está na terra, e é difícil para os homens entenderem, mas ainda assim ele é sentido. Sabe-se que ele existe. Vê-se ele agindo nos bastidores sem poder ser claramente identificado. Então, da mesma forma, estou trazendo a minha glória para a terra. Isso não será um mistério para vocês, mas parecerá um mistério para o mundo. Assim como o mistério da iniquidade é um mistério para a igreja, assim também o mistério da minha glória e a comunhão que vocês têm será um mistério para eles. Mas estou revelando minha glória agora, e estou colocando vocês em um novo lugar. Estou colocando a minha paz sobre vocês, e vocês começarão a transbordar no meu espírito. Eu resolvi as suas questões. Eu os fiz avançar, diz o Senhor. E vocês nunca voltarão atrás. Aqueles que receberam esta impartição, aqueles que estiveram em alinhamento comigo, eu começarei a acelerar vocês e avançar o meu reino através de vocês e com vocês. E vocês se alegrarão, e vocês dançarão, e vocês celebrarão.
E vocês sentirão alegria na minha presença, diz o Senhor. E será uma alegria grandiosa até transbordar. E vocês ministrarão, não em exaustão. Vocês ministrarão, nem mesmo com estresse ou fardos pesados, mas ministrarão com intensidade, com zelo, com poder, com a minha presença, com a minha unção. Vocês quebrarão fortalezas, abrirão novas comunidades, pois eu lhes darei chaves. Mas vocês voltarão para um lugar de amor perfeito e descanso em mim. Esses avanços de conquistar novos territórios, esses movimentos do meu espírito serão onda após onda, onde vocês lutarão e será intenso. Será forte, diz o Senhor. E vocês serão fortes no Senhor e na força do seu poder ao vestirem a minha armadura e ao tomarem novos territórios. Mas vocês voltarão da batalha com alegria. Vocês trarão seus feixes com vocês, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e vocês serão restaurados na alegria. Daqui em diante, o padrão de vocês não será mais as lágrimas, que recebem um alívio de alegria. Mas o alicerce de vocês será a alegria na minha presença, que às vezes será interrompida por fardos, lágrimas e tristeza. Mas eis que, diz o Senhor, em cada ocasião, vocês saberão que estou dando à luz algo, e assim como vocês se alegram com o nascimento de uma criança, também se alegrarão com o que estou dando à luz através de vocês, e sua alegria será completa, diz o Senhor. 1. Ó, aleluia! Vamos adorar juntos agora mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A glória está sobre você. Sua glória estará com você aonde quer que você vá. Na sexta-feira à noite foi a noite de milagres, sinais e maravilhas. Recebemos muitos relatos e sentimos que aconteceram muito mais coisas do que as pessoas testemunharam, mas recebemos muitos testemunhos. Publicamos um link ali para os testemunhos. Ah, claro, você sempre pode nos enviar um e-mail para info@jasoncisco.org se quiser compartilhar algo. Adoraríamos ouvir de você sempre por lá. Ah, mas nós sentimos muitas ondas diferentes e o que foi realmente significativo para mim não foram apenas as orações por cura, mas o fato de que as orações pelos pródigos foram tão poderosas. A perseguição que ouvimos, o testemunho da George Wade falando sobre sua mãe, que ela recebeu uma palavra profética de que sua mãe não morreria até que voltasse para o Senhor. E 10 dias antes de morrer, ela foi restaurada, de volta para Deus. E que história linda! Isso trouxe tanta fé para os pródigos. E então sentimos que vieram mais declarações proféticas sobre os pródigos. E Bob Wade falou sobre o que significa ser uma cidade de reis, uma cidade de refúgio. Construir estradas largas, remover todos os escombros das estradas, instalar grandes placas e depois construir uma ponte. Uau! Uau! Para sermos uma igreja que seja uma cidade de refúgio para pessoas que estão sendo restauradas, temos que construir estradas largas, temos que ser compreensivos, temos que amar como Jesus ama, não ver alguém que esteve com prostitutas, mas ver um filho que está arrependido e voltando para casa. É isso que precisamos enxergar. Precisamos remover os escombros para que não haja impedimentos. Temos que nos livrar de toda disfunção e toda negatividade, e precisamos criar um caminho claro. Temos que colocar placas dizendo: este é um lugar seguro. Esta é uma igreja segura. Estes altares são áreas seguras para vir e compartilhar. Vocês não precisam ter medo do que nos disserem. É seguro aqui. As placas estão afixadas. Venham. Venham e sejam restaurados. E então temos que construir pontes. Temos que construir pontes, para que não haja nada que possa nos deter. Não há desculpas. Uau, que componente poderoso, poderoso. E então o empurrão final foi que estávamos orando pelas almas em todo o mundo, nações com dificuldades de acesso. Nós estávamos rezando por orações específicas da Alpha City.
Nós oramos por cidades específicas de todos os representados para que eles vissem avanços e portas abertas, e que Deus nos daria as chaves. E o profeta Wade voltou novamente, e o Senhor disse que Deus iria nos dar pessoas-chave específicas que iriam ajudar a abrir nossas comunidades. Chaves estavam sendo entregues. Tanto poder, presença e unção, porque Deus quer que todo homem seja salvo. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Nós ouvimos do Rick Urai no início, sobre orar por cura em 4 categorias diferentes de cura. Foi só que mais voltou para filiação e identidade. E eu pensei, é isso que está faltando para o corpo de Cristo. Que Deus queria nos curar para nos lembrar que tínhamos essas coisas em nossa genética antes de sermos salvos. Mas agora que fomos batizados em nome de Jesus e cheios do Espírito Santo, somos filhos em aliança. Quero dizer, poderíamos continuar desdobrando isso cada vez mais. Incrível, absolutamente incrível, tudo o que ouvimos. Irmão Greg Smith, quando se levantou para orar, havia algumas coisas muito específicas que ele viu. E nós ouvimos depois que diverticulite foi curada. Ele viu estômagos. E foi impressionante. Alguém foi curado de câncer de próstata. Naquela noite. Foi absolutamente incrível. Então, poderíamos continuar falando sem parar. Minha esposa orando pelos filhos pródigos. Foi tão poderoso, tão lindo. A irmã Elizabeth falando conosco sobre como toda pessoa precisa entender sua responsabilidade de ganhar almas. É por isso que estamos aqui. Simplesmente uma compaixão poderosa, alcançando os perdidos. Quando as câmeras se desligaram, o restante da equipe entrou e o culto continuou. Houve profecias. Estávamos orando. Oramos pela equipe ministerial, pelos casais de ministério que estavam no prédio. Encerramos a transmissão com a palavra de sabedoria da minha esposa sobre orar por casais de ministério que têm enfrentado batalhas, sido atacados. Há um grande ataque contra casamentos e famílias de ministério, porque estamos prestes a entrar em uma temporada de colheita e o inimigo está tentando fazer tudo o que pode. Lembre-se, Satanás luta mais forte quando ele mais teme, e houve palavras específicas, que foram dadas e profecias que foram liberadas naquela noite, enquanto continuávamos. Isso transbordou para o dia seguinte. Quando chegamos no sábado de manhã, houve uma mudança perceptível. E, tivemos as três chamadas, uma com a irmã Fluchal, uma com Art Wilson e uma com Charles Robinetti. E vou te dizer, as 3 foram como se alguém tivesse aberto um hidrante de incêndio sobre nós, simplesmente poderosas. Nós vamos postar esses, vamos pegar, vários desses trechos e vamos, dividi-los para que você possa assistir só ao segmento em si. Então é nisso que nossa equipe vai estar trabalhando nos próximos dias, dias e semanas, para colocar tudo isso disponível para vocês. Assim fica, mais fácil de consumir e de voltar para ouvir de novo. Então, para que fique, mais simples, do que assistir 4 horas ou 3 horas de uma live. Claro, você pode fazer desse jeito. Você pode fazer isso agora, pode compartilhar agora, e já é incrível, do jeito que está. Mas também queremos simplificar. Se você está apenas procurando minha sessão sobre fundamentos para mapeamento espiritual e abertura de portais, onde fica? Só aquela sessão, eu quero ver. Sim, bem, parte do motivo pelo qual demos as notas foi para que você pudesse consultá-las, mas se você quisesse pesquisar algo no Google, queremos que apareça no seu feed. Está no YouTube. Então, a gente quer que você veja isso. Ou se você procurar no YouTube, queremos que você consiga encontrar. Então, vamos trabalhar nisso. Esse é um dos nossos objetivos daqui para frente. Mas queremos agradecer por fazer parte disso. Foi muito marcante. No final, falamos sobre nossa visão das cidades alfa e já estamos recebendo pessoas preenchendo o formulário que está na nossa página inicial, jasoncisco.org. Você pode acessar nossa página inicial lá. Conte pra gente as coisas específicas pelas quais você sente paixão em relação à nossa visão das cidades alfa. Recebemos profecias específicas, 3 profecias específicas sobre falar, declarar e dar direção para as cidades alfa, e que Deus nos deu as cidades alfa. Sentei-me e quis ver quantas cidades alfa eu já tinha visitado.
Já fui ao 26. Well, estamos prestes a embarcar. Enquanto encerramos nossa transmissão, eu quero pedir suas orações. Estamos prestes a embarcar na maior cidade do mundo e uma das mais importantes, Cidades Alfa, que está pronta para ser inaugurada. Então, nesta próxima segunda-feira, se Deus quiser, eu e uma pequena equipe estaremos indo para Tóquio, Japão. Estarei lá com meu bispo, Stan Gleason, e com uma equipe da TCT, uma pequena equipe da nossa igreja que está pagando do próprio bolso para ir. Eles querem fazer parte disso. E nós vamos para Tóquio. Nós vamos passar 3 dias andando pelas ruas, orando, e vamos reunir alguns dos principais líderes intercessores, e vamos ver Tóquio sendo impactada e transformada. Vou fazer o meu melhor para fazer uma transmissão ao vivo. Não tenho certeza do horário ainda, mas vamos fazer algumas lives, e talvez até façamos uma live durante as caminhadas de oração. Isso vai depender do ambiente em que estivermos e se for aceitável fazer isso. Queremos ter certeza de que estamos sendo respeitosos. Mas vamos fazer o nosso melhor para incluir vocês, para que façam parte disso, e juntos, coletivamente, vamos nos concentrar nisso. Todo o nosso pessoal da Prayer Nation na Ásia, nós realmente sabemos que, à medida que Tóquio se abre, Deus vai causar um efeito dominó por toda aquela região do Pacífico. Isso vai fazer uma enorme diferença no mundo espiritual. A profecia que temos e pelo que queremos que vocês orem, no ano passado, na conferência geral deles, que é a reunião que vamos fazer começando no sábado, domingo e segunda-feira da próxima semana. Então, não é neste sábado, mas no próximo sábado que vamos começar. Vamos voar na segunda-feira para chegar cedo, orar, andar pelas ruas e simplesmente fazer o nosso melhor para estarmos o mais preparados possível para a Conferência Geral do Japão. Mas há um ano, Bob Wade e Art Wilson estavam lá no Japão. E o irmão Art Wilson me deu uma palavra que Deus falou com ele enquanto ele estava lá. Como vocês sabem, nas Filipinas, há um movimento massivo do Espírito Santo. Literalmente milhões, isso não é exagero, milhões de filipinos estão sendo cheios do Espírito Santo. Lá, há uma comunidade enorme e crescente de intercessores dinâmicos, guerreiros de oração. As igrejas deles estão crescendo. Os ministérios deles também estão crescendo. Eles estão até mesmo enviando a seus próprios missionários. Milhares de pessoas estão indo para convenções e conferências onde estão sendo cheias do Espírito Santo aos montes. Milagres estão acontecendo por toda parte, em todo o território das Filipinas neste momento. O Senhor falou com Art Wilson e disse, o tipo de avivamento que está acontecendo nas Filipinas está vindo para o Japão. É isso que estamos lá para destravar no Espírito. É por isso que queremos que você ore, para que Deus abra algo. Eles estão em um período agora. Tivemos um dos nossos próprios anciãos que foi para lá, que costumava ser do exército. Então ele ainda tem credenciais militares, etc. O irmão George Hernandes. Ele foi e passou quase 3 semanas no Japão. Acabou de voltar para casa na segunda-feira. E eles estão fazendo 40 dias de oração antes da conferência geral com Clevenger, o superintendente geral de lá. Ele tem conduzido esse período. Eles têm feito orações estratégicas e específicas. O irmão George tem estado lá. Eles estão fazendo guerra espiritual, orando e encorajando. Deus está prestes a fazer algo grande em Tóquio. Queremos orar. E durante a conferência de oração, foi incrível. Deus sabe que eu estava profetizando no final da sessão de sexta-feira de manhã, e devia ser tipo 4 da manhã ou algo assim, em Tóquio, ou 3 da manhã em Tóquio. E eu não sabia se o irmão Clevenger ainda estava acordado ou se tinha participado. Eu sabia que ele queria fazer parte da conferência. Mas, de repente, Deus começou a falar sobre sua presença e trazer as pessoas para o centro da sua presença, e todas essas coisas que ele ia fazer, e de repente, eu entrei em uma visão. E eu estava parecia uma sala de estar, ou talvez um quarto de hotel, mas parecia mais uma sala de estar. E eu vi um rosto atravessar a parede. Era um rosto negro e estava, na sombra, e era como se estivesse empurrando o rosto, e a sombra ou a parede quase que se esticava, como se alguém tivesse,
tipo uma meia calça ou algo assim, tipo uma meia calça preta. Você colocaria o rosto nela, e ao pressionar o rosto, você veria o contorno de um rosto. Eu vi aquilo pressionando e era esse espírito demoníaco. Ele fez o e eu ainda estava profetizando quando vi isso, e de repente 6 anjos desceram e cercaram assim. E então o Senhor começou a falar pela minha boca diretamente para aquele príncipe do Japão, dizendo que ele estava prendendo a potestade do Japão, e que sua glória não seria impedida, e que os céus se abririam. Uau! Eu vou voltar e ouvir isso de novo para notar. Mas estamos animados com o que Deus vai fazer. Então eu peço que você ore por nós, ore pela nossa equipe. Eu tenho 2 homens de Deus poderosos. O irmão, Pastor Benny, que foi curado no pescoço, ele vai ser um deles. Ele vai trazer a esposa dele com a gente. Vai ser um tempo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. No espírito lá. O meu pastor do Ministério de Oração e do Ministério de Homens também vai com a gente, e ele está pronto para ir. Deus tem falado com ele. Então é muito importante que a gente permaneça no fluxo, que a gente ouça a voz de Deus. Nós vamos postar o Guia de Oração das Cidades Alfa de Tóquio, que foi elaborado pela Rede Mundial de Oração. Agradecemos a eles por isso. Vamos postar isso em breve. Se não for hoje, postaremos amanhã. E estamos animados porque Deus vai abrir essas cidades alfa. Quando Tóquio se abrir, isso será histórico. Quando houver milhares de pessoas recebendo o Espírito Santo em Tóquio, será um sinal de que não há mais lugar seguro para o diabo se esconder, de que ele está sendo expulso de seus enormes redutos, lugares onde ele tinha alta concentração e densidade de resistência demoníaca. Esses lugares vão se abrir para a glória de Deus. Então vamos orar agora, pela sua cidade. Vamos orar agora pela sua comunidade e pelas cidades alfa que estão mais próximas de você. Faça essas orações em voz alta enquanto continuamos orando por Tóquio. Vamos encerrar orando por Tóquio, mas agora, vamos apenas orar por nossas cidades e por nossas comunidades. Pai, nós te agradecemos pelo lugar onde nos colocaste, desde pequenas comunidades, vilarejos, ó Deus, até pequenas cidades, até cidades regionais que, têm impacto, áreas de 3 estados, ó Deus, áreas de 3 províncias, cidades de fronteira, cidades fronteiriças, Deus, até cidades fortes, cidades beta e cidades alfa. Deus, oramos em nome de Jesus, assim como nos posicionaste ao redor do mundo. Eu oro para que teus anjos sejam comissionados para preparar o caminho para o Evangelho, para criar encontros divinos, assim como enviaste um anjo para preparar o caminho para o apóstolo Pedro encontrar Cornélio. Deus, eu oro para que tu nos deis visões, sonhos e direção, que nos concedas estratégia e controle. Deus, eu oro. Maratak, controle sobre os ambientes e espíritos. Deus, sabemos que há tantas coisas acontecendo, coisas estranhas acontecendo com o clima neste momento. Dá-nos discernimento, seja em Chicago, no Novo México, ou seja no interior do Texas, ou nas monções que estão atingindo a China. Ó Deus, e os rios parecem estar transbordando de suas margens. Parece ser um tema recorrente. Deus, nós não sabemos todas as razões ou todas as origens dessas coisas, mas oramos para que o Senhor transforme isso em algo bom e ajude esses refugiados. Mas estamos orando por todos esses acontecimentos ao redor do mundo, seja a guerra no Iêmen com os Houthis ou seja o que está acontecendo no Irã ou o que está acontecendo com o Hamas, em Gaza ou se é em outras partes do mundo, como a batalha entre Ucrânia e Rússia. Sabemos, Deus, que há focos ao redor do mundo onde estão altamente inflamados, seja por fome, agitação civil, conflitos raciais, pressões, tensões religiosas, crises econômicas ou refugiados por causa de desastres naturais ou dessas guerras civis. Deus, sabemos que por toda a terra agora há santos espalhados em lugares difíceis, em lugares complicados. E estamos te pedindo, Deus, que nos conceda favor, que nos dê fé, que nos dê recursos, que abra portas para que possamos alcançar essas comunidades. Dá-nos essas chaves, ó Deus, para alcançar nossas cidades e alcançar as cidades alfa, para que o teu reino venha.
Te agradecemos porque estás enviando exércitos poderosos, mesmo agora, para Tóquio em nome de Jesus, que nos darás acesso e abertura e será exatamente como começamos esta transmissão, que haverá um senso sem precedentes de unidade e unicidade, que haverá uma glória de Deus sem precedentes que repousará sobre o povo, que trará uma união e um valor precioso da unção sobre cada cabeça, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por se juntar a nós hoje no Prayer Nation. Nós te amamos. Você é incrível e nos veremos muito em breve. Nos vemos na próxima vez. Se você já comprou o livro, junte-se a nós lá. Estamos ansiosos para te ver. Acenda seu fósforo e nos vemos na nossa próxima transmissão. Deus abençoe.